Olá, tudo bem com vocês? Vou responder a pergunta que mais me fazem. Patrícia, onde eu coloco o dinheiro da reserva de emergência? É a pergunta número 1 que me fazem, gente, podem acreditar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Pérez, sou educadora financeira previdenciária e o meu objetivo é ajudar você a se tornar um grande investidor. Vamos começar com os seus 10 mil, depois para os 100 mil e o teu 1 milhão, quem sabe? Não é verdade? Pessoal, olha só o que acontece. Primeiro de tudo, eu quero também agradecer como eu estou feliz com os servidores públicos que tem depois que eu comecei a colocar esses vídeos no meu canal do YouTube sobre os impactos financeiros da reforma da Previdência, como os servidores públicos estão perguntando: Patrícia, eu nunca poupei, nunca investi, onde eu guardo meu primeiro dinheiro, onde eu coloco minha reserva de emergência. Então, para todos vocês, vamos responder? Respondo para meus clientes, respondo para meus colegas servidores, respondo para a sociedade. Vamos dominar as nossas finanças, vamos ter saúde financeira, vamos ter liberdade. Quando alguma coisa imprevista nos acontecer, nada vai nos abalar, nós não vamos perder noites de sono, a gente vai ficar triste, a gente não vai ter que pedir dinheiro para os outros emprestados, não vamos ter que pedir dinheiro para o banco, não é verdade? Vamos lá? Então, o que acontece? Primeira coisa, pessoal, normalmente quem quer saber sobre reserva de emergência é porque ainda não conhece de investimentos. Então, a gente tem que ter alguns preconceitos. Primeiro de tudo, hoje você sabe que nós continuamos tendo os bancos físicos, os grandões, a gente tem os bancos digitais, que são bancos que você faz pela internet, onde você se cadastra, credencia, você tem um gerente, você corresponde por e-mail, você fala por WhatsApp, existem os contos digitais e existe o Tesouro Direto, que é, na verdade, os títulos do governo. Mas aqui nós vamos direcionar, falando sobre esses três, no caso só da reserva de emergência. Primeiro conceito, reserva de emergência. Você não sabe quando você vai ter um imprevisto, uma necessidade de precisar para ontem um dinheiro. Então o que ele tem que estar? Livre. Não adianta você chegar lá pro teu investimento e falar assim: cadê o dinheiro? Daqui 6 meses você pega, daqui 12 dias você pega, liquidez D mais 11, daqui 6 meses, não adianta, o dinheiro tem que estar livre. Então você já entendeu que tudo que é livre, você vai ganhar pouco. Gente, o dinheiro da reserva de emergência é um dinheiro que você não vai ganhar investimentos, simplesmente você vai ter uma correção inflacionária do dinheiro, é muito pouco. Mas esse é o objetivo do tua paz, do teu sossego, e vale a pena. Não arrisque, fala assim: vou arriscar um pouquinho. Se você precisar, pode ser que naquele dia que você precisar, o dinheiro, você colocou 1.000 e ele tá 950. Você vai ficar feliz? E você vai ter que resgatar porque naquele momento você precisa. Então, dinheiro de emergência é aquele dinheiro que você coloca 1.050, ele vai virar 52 daqui 3 meses. Você ganhou 2. Entendeu? Melhor que você colocar no colchão em casa, não pode. Então, é um dinheiro que vai render muito pouquinho, mas ele vai te dar paz, sossego. Esse é o objetivo. Então, vamos lá. Geralmente, você que está acostumado mais com o teu gerente de banco, ele sempre vai te oferecer o CDB de liquidez do banco grande, o banco físico, aquele banco que você está acostumado, aqueles bancões. Pessoal, esses bancões, os CDBs deles, de liquidez, rendem muito pouco. E hoje nós temos o mesmo produto chamado CDB em bancos digitais. Patrícia, mas eu tenho medo de banco digital. Ou você aprende agora a não ter medo, ou então existe uma outra possibilidade, se você não quer mexer com banco digital, que rende mais do que você colocar num CDB do banco de liquidez. Então entenda isso, banco grande que te oferece CDB te paga muito pouco, ele vai te pagar em torno de 80%, 90% da taxa CDI, e é muito pouco, porque você tem o mesmo CDB numa conta digital, hoje oferecendo 110% da taxa CDI de banco de liquidez, com liquidez também. Patrícia, mas e se aquele banco lá não me devolveu o dinheiro? Tem o Fundo Garantidor de Crédito. O CDB, o mesmo Fundo Garantidor de Crédito que dá segurança para o investimento no CDB do banco grande, tem o mesmo Fundo Garantidor de Crédito num banco pequeno. Num banco digital. Lógico que esses bancos de conta digital são menores que um banco grandão, que você está acostumado. Então, primeira coisa, Patrícia, não quero ainda por uma conta digital. Peço para você se esforçar, dá uma pesquisadinha, conversa com os teus parentes que já estão investindo. Mas ainda você está com resistência? Existe hoje o Tesouro Selic, é um título de liquidez imediata. Lógico, se você sacar com menos de 30 dias vai ter IOF, tá bom? Mas é um título do governo, tá certo? A segurança é governo, não tem fundo de crédito, mas a segurança é a própria instituição, é o próprio país, tá certo? E a novidade é que o Tesouro Direto isentou a taxa de custódia de 0,25 que era cobrada anual para
valores de investidos até 10 mil reais. Então, geralmente como você vai começar, é uma opção também, porque lá vai render 100% da taxa Selic. Patrícia, o que é 100% da taxa Selic? É o próprio Selic que você está escutando, que é 2%. Então, nossa, vai render 2% ao ano? Sim, vai render 2% ao ano e você ainda vai pagar imposto de renda sobre o ganho. Só que você não vai pagar a taxa de administração de 0,25 mais, a taxa de custo não é taxa de administração, lá era chamada por taxa de custódia. Então, é uma boa opção. Tá? Patrícia, o que rende mais? O Tesouro Direto, a 100% da taxa Selic, que é a própria taxa Selic, ou o CDB do Banco Digital, que rende 110% da taxa DI? O Banco Digital a 110% da taxa DI. Porque nesse valor 110, já tá, a taxa de administração já está embutida, porque o CDB não tem taxa de administração. É lógico que você está pagando uma taxa para eles administrar, mas quando eles falam 110% da taxa DI, já está livre de taxa, não tem taxa de administração. Patrícia, mas você está falando taxa Selic, taxa CDI? Pessoal, a gente tem que, na primeira vez, aprender um pouquinho alguns conceitos. A taxa Selic é a taxa dos títulos do Tesouro Direto. A taxa CDI é a taxa de certificado de depósito interbancário das taxas, são as rentabilidades dos produtos bancários, tá certo? A taxa Selic e a taxa CDI, elas são quase irmãs gêmeas, elas andam muito pertinho, elas rentabilizam muito parecido. Então, se uma está rentabilizando 2, a outra está rentabilizando 1,9, tá bom? Ao ano, e ainda vai pagar imposto de renda do ganho. Tá certo? Então aí fica as opções. Você tem CDBs de bancões, de banquinhos, de contas digitais, que CDB de bancões não é uma boa rentabilidade, porque vai rentabilizar 80% da taxa CDI e 85%. Então é melhor você colocar no Tesouro Direto. No Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Ou então você vai para o Tesouro Selic. Uma outra opção são os fundos de investimento que tanto bancões têm quanto os bancos digitais, que rentabilizam em torno de 100, 105. Se eu estou falando de fundos de renda fixa, tá certo? Estão rentabilizando em torno disso. Aí você pergunta para o teu gerente se essa rentabilidade de 100, 105%, que é um histórico passado que tem rentabilizado, né? Porque não é uma promessa futura, fundo, ele tem isso, ele rentabiliza pelo passado. Pergunta para o teu banco, para o teu gerente, se essa rentabilidade já está livre da taxa de administração, tá certo? E fundo de renda fixa também tem, como qualquer outro fundo, que não é fundo previdenciário, tem o Come Cotas. Então, assim, são várias coisinhas que você vai aprendendo. Então, assim, para a gente não ficar muito longo aqui esse vídeo, tá certo? Que eu quero que você não tenha, assim, nossa, Patrícia, mas você falou tanta coisa, parece que é tão difícil. Não, não é difícil. Você só tem que riscar. E você viu que eu não falei da poupança, né? Poupança nova, esquece. 70% da taxa Selic, 70% de 2%, esquece. Ah, mas não paga imposto de renda, mas também não paga nada. Tá? Então, esquece poupança. Então, você tem a opção. CDBs de liquidez de bancos pequenos. Você tem que pagam mais que 100% da taxa CDI. Você tem o próprio Tesouro Direto, que agora está com essa novidade, que isentou investimentos de depósito até 10 mil reais, não paga taxa de custódia, tá certo? Então é lá que vai ficar teu dinheiro. Ou então os próprios fundos de renda fixa de bancos. Mas aí procure fundos que rentabilizam acima de 100%, já livre da taxa de administração do banco, tá certo? São essas opções, você não vai ficar rico com fundo de emergência. Patrícia, até quanto de dinheiro eu coloco no fundo de emergência? Eu recomendo, se você é servidor público, até 6% das suas despesas. Então, se você gasta por mês 5 mil reais, você vai guardar 30 mil reais em fundos de emergência. Patrícia, eu sou profissional liberal, eu não tenho certeza. 12 vezes um ano das suas despesas mensais. Então, seriam 12 vezes 5 mil reais. Tá certo? Seria 60 mil reais. Fica aí a dica. E assim, você vai começar. É o primeiro passo. A reserva de emergência é o teu primeiro passo, gente. Mas faça isso, você vai ver como vai te dar tranquilidade, como você vai trazer felicidade. E aí, fica também mais um conselho. O último, pra gente finalizar esse vídeo legal, que você vai curtir, você vai compartilhar com os teus amigos, você vai se inscrever no canal. Quando você começar a achar que você já tem uma reserva de emergência que está te dando, vamos dizer que você estipulou que você vai colocar 30 mil de reserva de emergência. E daí você já está lá com 20 mil. Patrícia, eu preciso continuar colocando tudo nesse mesmo investimento? Não. Você pode, daí você entende que você não vai ter tanta coisa, tanto imprevisto no mesmo mês. Então, existem alguns investimentos que pagam também um pouquinho mais, só um pouquinho mais assim, mas não tem tanta liquidez. Mas, por exemplo, existem LCI, LCA de 3 meses, existem CDB em bancos
também digitais, que estão pagando 125% da taxa DI, que o CDB vai ficar preso 6 meses. Então, você está entendendo? Então, você entende que você ficar com o dinheiro preso 3 meses, 6 meses, é uma reserva de emergência também, só que uma reserva de emergência um pouquinho mais para frente. Mas você tem que ter aquela reserva de emergência de liquidez total. Não pode abrir mão dessa. Mas quando você já está com um caixa um pouquinho maior e de repente você tem o teu salário certo, está com estabilidade no teu emprego, está vendo que está tudo tranquilo, que você está trabalhando bem, que não está tendo nenhum problema, então de repente você já pode. Tipo assim, você vai fazer uma reserva de emergência de 30 mil, fica 20 mil em liquidez total e de repente 10 mil numa LCI, numa LCA de 3 meses, num CDB de 6 meses. Aí usou esses 20 mil para alguma coisa, quando esse outro dinheiro aqui destravar, repõe. Tá certo? Então, tipo assim, então a gente pode também um pouquinho dentro da reserva de emergência ir avançando e colocando nos outros investimentos que podem ganhar um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que você está começando, você vai ganhar, vai lá, vai poupar os teus primeiros R$10 e você vai ser um investidor. E isso vai te trazer um novo comportamento, uma nova mentalidade. E é isso que eu quero para você. Bora juntos, conte comigo.